você é um discípulo de Jesus. Nós falamos na última vez que o propósito da igreja é ensinar, e hoje nós vamos falar sobre você é um discípulo de Jesus. Então, todo crente deve ser um discípulo de Jesus. Cada cristão deve ser um exemplar de Cristo. Cada cristão, primeiro, deve ser um discípulo de Jesus, e segundo, deve ser um exemplar de Cristo, representando Cristo. E esse é o projeto de Deus para os crentes, de torná-los conforme a imagem de Jesus. Esse é o grande propósito de Deus, de tornar nós, servos de Deus, a imagem do seu Filho Jesus. Então, logo dizendo, o discipulado ou o ensino, ele é um método bíblico para formar novos cristãos. É o discipulado, esse ensinamento, ele é bíblico, ele deve ser usado pela igreja, ele deve ser acatado pela igreja, esse ensino, esse discipulado, para treinar novos crentes e treinar os crentes existentes na igreja. Então é de suma importância que uma igreja trabalhe com essas ferramentas que Jesus deixou na sua escritura, no que se diz respeito ao discipulado. O discipulado veio do próprio Cristo, de discipular, né? Aqueles que estavam seguindo e a todos aqueles que estavam ouvindo. Dallas Willard afirma que o maior desafio que a igreja enfrenta hoje é a formação de discípulos autênticos de Jesus. Então ele diz que esse é o maior desafio da igreja, para formar, para treinar, para capacitar verdadeiros discípulos autênticos de Jesus. Ou seja, formar verdadeiros exemplares de Cristo, formar verdadeiros discípulos, ou aqueles que trazem, né, e possa viver conforme, para se tornar a imagem do seu Filho Jesus. Então esse é o grande desafio da igreja hoje. A igreja, quando ela não percorre por esse caminho, ela encontrará muita dificuldade. Ela encontrará dificuldade, o seu líder encontrará dificuldade, todo o seu rebanho encontrará dificuldade. Então, as pessoas hoje são chamadas para aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, são convidadas a se renderem à mensagem do Evangelho, à mensagem da cruz. Elas são convidadas a isso na ministração, mas elas são dispensadas de uma vida compromissada com Cristo. Se chama, as pessoas lançam a mensagem de Cristo, a mensagem do Calvário, para que as pessoas se rendam e respondam à mensagem do Calvário, e essas pessoas vêm, mas elas vêm sem um propósito de vida, de comprometimento, não só com o reino de Deus, como também sem comprometimento com a aprendizagem e com a obediência a Jesus. Então as pessoas chegam e são simplesmente frequentadores de igreja. E eles não são treinados, não são ensinados a serem obedientes à palavra de Deus, não são instruídos, eles não são capacitados, não há nenhum investimento, e isso é muito precário. Esse é o grande problema. As pessoas chegam, elas são bons frequentadores de igreja. Essa é a grande questão, esse é o grande problema. O fato de pessoas se renderem a Cristo, à pregação do Evangelho, isso é maravilhoso, mas não é só isso. Não é só isso. Aquele dia não será suficiente para o amadurecimento dessa tal pessoa. Não só aquele novo que está vindo, mas aqueles que permanecem ali. O novo que está vindo não vai encontrar nenhuma preparação, não há nenhuma preparação pronta para receber essa pessoa. E aqueles que já estão também estão ali já há algum tempo e não são preparados em nenhum momento para a vida cristã, para a vida de obediência, para uma vida de um verdadeiro discípulo, para se tornar um exemplar de Cristo, assim como Deus nos quer. Então essa é a grande dificuldade.
Bonhoeffer, que é escritor desse livro, e interessante que esse livro foi o primeiro livro, e eu vou guardar com muito carinho, porque foi o primeiro livro foi um dos primeiros livros que eu tive que ler e fazer uma resenha para o seminário. E ele vai falar sobre orando os salmos, aqui vai ensinar a orar os salmos, né? Você orar os salmos, buscar nos salmos a oração. Ele disse que o maior inimigo do cristianismo na sua época era a graça barata. Ele disse: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Isso já na época dele. Então, a graça barata, ou seja, a pregação barata é a pregação sem arrependimento. É ouvir a mensagem, mas não haver arrependimento. É isso que ele vai dizer. Batismo sem disciplina eclesiásticas. Então, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento e batismo sem disciplina eclesiásticas, ou comunhão sem confissão, absolvição sem confissão pessoal. Então, graça barata é a graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo. Então, é essa forma que se encontra quando não há essa preparação. É algo barato, né? Não há disciplina, não há confissão, não há obediência, não há arrependimento, não há submissão, não há nada disso. Então a graça, e aí ele fala aqui, a graça barata é a graça sem discipulado, sem a cruz, a graça sem Jesus. Vivo, sem o Jesus vivo e encarnado. Aí ele diz que a graça cara é o contrário. É a salvação exclusivamente pela graça, mas só que pode ser recebida e desfrutada mediante o arrependimento de pecados, a fé em Jesus e uma consequente vida de obediência e submissão. Interessante que ele usa esse termo da graça para dizer essa graça é a salvação exclusivamente pela graça, mas que só pode ser recebida e desfrutada mediante o arrependimento dos pecados. Então você desfruta disso se há arrependimento. Então a consequência do arrependimento, da obediência, é a graça. É a graça. Então você deve chegar na conclusão que a graça, por que alguns têm uma graça tamanha? Veja a vida dele, uma vida de obediência, uma vida de arrependimento, não é vida de remorso. Remorso, a pessoa tem um remorso ali, daqui a pouco ela vai fazer de novo, a mesma coisa. Isso é remorso, ela não se arrependeu. Jesus disse, vai para aquela mulher, aquela prostituta, vai e não peques mais. Alguém te condenou, mulher? Não, nem eu te condeno, mas agora vai e não peques mais. Ele está dizendo, vai e não faça mais, se arrependa de fato. Porque você recebeu a graça, é Jesus apresentando a graça, o favor imerecido. É o favor imerecido. Na lógica, naquela época, naquele contexto, aquilo era certo que estava acontecendo? Sim. Por causa da lei daquela época, era certo. Mas aí Jesus vem e apresenta a graça. Veja aquela mulher vivendo debaixo da lei, e a lei a condenando à morte. Aí Jesus se apresenta e absolve, toma para si a responsabilidade e fala com aquela multidão, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus vai no coração daqueles homens. Então ele apresenta a graça. E ele diz, vai e não peques mais. Ele está falando, se arrependa de fato. Que haja arrependimento em você. Então essa é a graça que é cara e que é o contrário da graça barata. Sem cruz, sem arrependimento, sem nada, sem nenhuma consequência. É a pregação que houve, mas que não há nenhum efeito na vida da pessoa. Não há nenhum efeito. E é isso que ele diz. Então, é a graça que requer a renúncia de vontade, mortificação dos desejos carnais e prazer na comunhão com Deus. Então é a graça. A graça é o caminho que nos trará o desejo de nos santificar. É a graça. A graça é você responder a ela com muita gratidão, com muito temor, com muito tremor. É você responder à graça. Então você vai buscar, você vai querer renunciar à sua própria vontade por causa da consequência da graça. Você vai mortificar os desejos carnais e o prazer.
vai mortificar os desejos carnais e ter prazer em ter comunhão com Deus. Então a graça, ela vai proporcionar, mas ela ocorre num coração arrependido, completamente arrependido de fato. É aquele coração que não torna a graça barata. É o coração que torna a graça muito cara. E olhando para a graça, você deve olhar para a obra que Cristo fez, o trabalho que ele teve e o que ele passou e dizer, foi muito sério o que eu cometi. Então você tem que olhar para a graça e entender que a graça foi muito cara. A graça foi a consequência caríssima para que a graça me alcançasse. Essa é uma grande realidade para a gente introduzir acerca que nós somos um discípulo de Jesus. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então até aqui a gente entender isso. E esse irmão abençoado foi o que diz. É ele que diz isso, hein? É maravilhoso esse apontamento que ele fez sobre a graça barata e a graça cara. Muito fantástico que ele fez aqui. Mas agora, nós vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, o capítulo 12, Evangelho de Mateus. O tema é Você é um discípulo de Jesus. Vamos ver Mateus 12, o versículo... A gente pode ler... Do versículo 23 ao versículo 30. Diego, você pode ler para nós, fazer um favor? Mateus, mas essa leitura dentro do estudo. Mateus 12, perdão. Mateus 11, do 23 ao 30. É o 11, perdão. Que tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Coisa maravilhosa. Ele está falando, vinde a mim aprender de mim. Ser discípulo é ir até Cristo. Uma vez que ele se revelou a nós, e ele diz que é ele que se revela, é interessante que ele vai dizer, o Filho o quer revelar, aquele a quem ele quer se revelar. Ele faz então o convite, vinde, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, venha comigo, ou seja, eu vou te ensinar, eu vou discipular você, eu vou treinar você, eu vou preparar você, aprender de mim, seja preparado por mim, seja capacitado por mim, seja discipulado por mim, porque sou manso. E ele traz para si essa responsabilidade. Sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. O que o ser humano precisa? Qual é o descanso que o ser humano precisa e aonde ele vai encontrar esse descanso e aonde ele vai aprender a descansar? Em Cristo. Isso é coisa extraordinária. Tem que parar para ver isso aqui. Isso aqui dá uma mensagem aqui. O que a humanidade precisa de descanso, mas aonde? Nele. E como que vai chegar? Naquele que ele se revelar. Quando ele se revela para alguém, ele então chama e a pessoa vai e ele chama para ensinar. Sou humilde, sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obviamente ele está falando dos fariseus, que os fariseus colocavam um peso, uma carga no povo, eles oprimiam o povo com tanta lei, com tanto mandamento, que as pessoas têm a ponto de
ter dificuldade para entrar no templo, de serem curadas, de qualquer outro meio naquele momento do cristianismo. Eles dificultavam as pessoas, eles eram uma pedra de tropeço na vida das pessoas. E as pessoas se sentiam sobrecarregadas. Então ele vai dizer isso, e ele vai mostrar mais para trás que ele ocultou dos sábios, dos entendidos, para revelar aos pequeninos. E esses pequeninos somos nós. Nós conhecemos, nós sabemos, porque Jesus se revelou a nós. Então nós compreendemos o Evangelho. Humanamente falando, nós não compreenderemos o Evangelho se não for por Cristo, através do seu Santo Espírito. Então Jesus convida aquele que ele se revela para ensinar. Eu quero ensinar vocês como que vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Descanso para a vossa alma é ter paz. Eu tiro esse peso de você e dou um fardo suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é interessante. Mas vamos abrir agora, falando sobre que nós somos um discípulo de Jesus. Vamos ver lá em Mateus 28. Abra comigo Mateus 28 e vamos ver o que Jesus ordenou que a sua igreja fizesse. Mateus 28, versículo 19. 28, 19. Vamos apontar aí o que Jesus ordena que a sua igreja faça. Pode ler para mim. Falando sobre um discípulo de Jesus. Tá ruim da vista. Pode ler, Diego. Pega uma água para mim. Portanto, ide, ensinai em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, o que Jesus está ordenando aqui? O que ele ordena aqui nesse versículo? Para ensinar. Exatamente. Ensinar, fazer, apontamento aqui, ó, fazer discípulos, né? Você vai percebendo, ó, ide, portanto, fazer discípulos. Fazer discípulos de todas as nações. É para escolher? Não, de todas as nações. Aí, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus está falando, faça discípulos, ou seja, forme discípulos. Pode apertar. Esse ensinar a todas as nações, a gente pode englobar isso quando em João 3,16, que fala o mundo ali está dizendo que Deus pode chamar as pessoas de várias nações. Exato. E não se referindo ao mundo no seu contexto universal. Mas então no questão de povos, tribos, línguas e nações. Entendi. É isso. O mundo ali, o termo do mundo ali é povos, tribos, línguas e nações. Porque senão nós vamos ter que falar que para que Jesus veio então? Cai no universalismo, né? Ali o mundo, o termo do mundo ali é povo, tribos, línguas e nações. Eu vou te fazer uma outra pergunta também. Nessa questão de amor, Deus ama todo mundo ou Deus ama só os seus? Não, Deus ama todos. Todos? Ele não tem, tanto é que ele não tem prazer na morte do ímpio. Entendi. Ele ama. Entendi. Ele ama, tanto ama que o ímpio ele recebe a graça comum. Ele é alcançado com a graça comum. De tudo aquilo que nós fomos atendidos por Deus, o ímpio também é. No que se diz respeito no seu tempo, a chuva, isso, nesses termos, né? Entendi. São abençoados também. São abençoados também. Deus permite. Entendi. Mas é uma graça comum. Nós recebemos uma graça fantástica, algo sobrenatural mesmo de Deus, que a gente não compreende, a nossa mente não consegue alcançar. Realmente. Que é a maior graça da nossa salvação. A graça, nada mais nada menos, é que, menos não, é muito, ela é o favor imerecido de Deus. Ou seja, nós merecemos a punição, mas o Senhor nos absolve dessa punição. Nós merecemos o castigo, mas Ele absolve esse castigo de nós e nos oferece o perdão. A graça é o perdão de Deus em Cristo. É uma coisa que o Nando sempre me falou. Sempre não, né? Desde que eu conheço ele fala isso, que nós já nascemos dignos do inferno. Dignos do inferno. Condenados ao inferno. Já nascemos dignos do inferno. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Então, o que ele nos ordena? Fazer discípulo, ensinar. Porque todos nós somos um discípulo de Jesus.
Nós somos a continuidade dos apóstolos. Nós estamos dando continuidade. Não que isso dá o direito de nos chamar apóstolos. Entendi. Nós estamos dando continuidade no fundamento dos apóstolos. O quê? E de fazer discípulo a todas as nações. Né? A todas as nações, a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então o que Jesus requer de nós, o que ele ordena da sua igreja, nesse versículo, é que a igreja faça discípulos. Fazer discípulos é fazer isso aqui que nós estamos fazendo, é treinar, é ensinar o que é a igreja, quem é você na igreja, qual é o seu papel na igreja. É isso que nós estamos realizando aqui, com esse grupo de estudo. É formando as pessoas para ela entender. Poderia trazer uma mega pregação avivalista. Poderia, mas esse não é o foco. Primeiro você prepara o terreno, você plana o terreno, você faz o alicerce, depois você vai dando a construção, mas primeiro tem que ter um fundamento. Qual é o fundamento? Cristo é o fundamento. Não dá para começar uma coisa lá da frente ou do meio, tem que começar daqui. E aí vai andando, vai construindo parte por parte. E aí vai se estruturando. É uma estrutura que o crente precisa ter. E isso deve acontecer na igreja. A igreja precisa se preocupar com isso. Precisa se preocupar com isso. Tem que se preocupar. Tem que abordar esses temas centrais da vida cristã para preparar o crente. Para a vida de testemunho, para a vida de prática, para a vida da própria experiência dele. Tem que mexer com ele, tem que confrontar ele. Não tem como, né? Então, o que ele ordena da igreja? Que a igreja faça discípulo. E quando começa e quanto dura a formação de um discípulo, de um discipulado? Boa noite. Quando que começa e quanto que dura, né? Quanto que dura a formação de um discípulo? O que vocês acham? É algo que é uma questão constante, que não vai acabar, que deve ser sempre? Ou algo que tem um tempo? É constante. É um aprendizado constante. Constante, para a vida toda. Nós somos regenerados, estamos sendo formados até que chegamos à plenitude da perfeição. Aperfeiçoados. Aperfeiçoados, exatamente. Entendi. Esse aperfeiçoamento, ele é um discipulado contínuo. Certo. Acabamos um tópico de discipulado, mas tem outras áreas que a gente precisa tratar, precisa trabalhar com a igreja. Bom, eu sei que a igreja, o que eu sou na igreja, qual é o meu papel na igreja, qual é o propósito da igreja, né? Qual é o meu propósito da igreja na adoração, qual é o propósito da igreja no ensinar. Mas ao discipulado, ele vai permanecer, ele continua, ele permanece o discipulado. E há várias áreas de discipulado, várias áreas. É uma construção constante. Constante, exatamente. Ela tem que estar sempre em progresso, é um progresso, sempre avante. Quanto mais eu me discipular, mais maduro, mais centrado na escritura, estarei mais protegido pelo evangelho, contra toda a heresia, ensinamentos, coisas, né, que sutis. Eu terei percepção, eu terei mais facilidade de entender, de compreender as coisas, muito mais. E também tá aquela palavra também, né, pra gente não ser levado por qualquer vento de doutrina. O apóstolo Paulo, ele vai falar isso, é entender a escritura, é aprender, é discipulado, é sempre aprendendo. Eu tô lá, vou terminar o seminário de janeiro, não vou estudar mais? Lógico que não, tem que continuar. Se eu parar, eu ferrujo. Discipulado, você tem que, é constante, se você parar, você... Então, a professora do Cristo falou hoje, falou assim que o estudo é constante. É constante. Vai fazer faculdade, terminar, mas sempre vai mal. Sempre você tem que se reciclar. Eu acredito que nós, seres humanos, nossa estrutura não é, digamos, potente o suficiente para ter conhecimento de todas as coisas. Nunca vai ter. É por isso, e da gente sermos limitados, a nossa limitação mental, por isso, de nossa limitação mental, até na inteligência, né? A gente vê pessoas inteligentíssimas aí, mas ela tem um limite. Tem. Você entendeu? Ela precisa sempre estar reciclando e precisa sempre colocar a mente em exercício, né? Uma pessoa normal, uma mente saudável, vamos dizer assim, às vezes ela esquece, né? Então a gente tem que estar sempre em movimento, a gente tem que sempre estar
Ciclando. Então, ela é contínua. O conceito bíblico de discípulo, ele baseia-se, então, na interpretação de algumas palavras. Primeiro, se baseia nessa palavra, o conceito bíblico de discípulo, na palavra seguir, que é akolotel, que indica a decisão de uma pessoa seguir a Jesus em obediência ao seu chamado, cuja vida é totalmente mudada, né? Então, esse conceito bíblico discipulado, então, essa primeira palavra, seguir, essa pessoa, ela tem essa decisão, né? Isso é algo que vem extraordinariamente falando de Deus. Ela tem essa decisão de seguir a Jesus em obediência, né? Seguir ao chamado, e cuja vida é totalmente mudada. E aí a graça cara, é uma graça que recebeu, e a demonstração do recebimento dessa graça é o arrependimento, é uma vida totalmente mudada, transformada. É uma vida que não tomou a graça como barata, mas tomou a graça, recebeu a graça como cara. Então ela tem uma vida devota, de piedade e de exclusivamente devotada a Cristo, em obediência, completamente. Então, por exemplo, uma pessoa que recebe a graça, ela automaticamente vai manifestar que... Vai manifestar a manifestação. Tanto interna como também externa. Essa ideia da pessoa, você não sabe, Deus conhece meu coração. Muito bem, parabéns, Deus conhece teu coração, muito mais do que você mesmo. Parabéns, ele entra no oculto do seu coração que você nem sabe. Coração do homem enganoso, quem o conhecerá? E aí é uma pergunta retórica que esse versículo faz, mas Deus conhece o coração do homem. Nós não conhecemos o nosso coração. Enganoso é o coração do homem, né? Enganoso é o coração do homem. Então, só que existem as evidências de um arrependimento, evidências externas de um arrependimento. É impossível alguém que se arrependeu não ter uma demonstração externa. Entendi. De completa de piedade, de arrependimento, né? Ela tem que externar isso, ela externa. Eu não estou falando que essa pessoa é completamente perfeita. Às vezes é uma pessoa que tem problema, tem dificuldades, algumas coisas. Às vezes é uma pessoa nervosa, né? Às vezes, é isso. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não recebeu a graça e que não se arrependa. O arrependimento é um sinal. Só que aí você tem que entender o que precisa saber bem. Distinguir o que é arrependimento e remorso. Esse é o grande perigo. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que recebe essa graça, ela não fica perfeita, mas essa graça vai aperfeiçoando. Vai aperfeiçoando. A graça é para aperfeiçoar essa pessoa. Né? É um processo. Vai aperfeiçoando a pessoa. E quando ela chegar na estatura perfeita, Deus o levará. É um processo. Eu creio que a gente nunca será perfeito. Né? Não, aqui na Terra não. Nós nunca seremos perfeitos. Nós sempre... Cada dia vai aperfeiçoando mais. Nós sempre estaremos na mão do oleiro. Nós não saímos daquela roda onde vai o barro. Pensa você, você, naquela roda onde faz o vaso de barro. Nós vamos estar ali. O dia que nós estivermos prontos do jeito que Ele quer, Ele tirará nós daquela roda. Entendi. Não há sentido mais para estarmos aqui. Não tem razão mais. Eu vi uma frase aí num livro que diz que Deus nunca deixará um trigo mais tempo do que o necessário no campo. Uhum. Então tem o tempo da colheita. Ao tempo da colheita. Entendi. Interessante, pega essa pérola agora que eu vou te dar. Salmo 1. Pega essa pérola que eu vou te dar agora. Olha aqui isso aqui. Tem que entender isso aqui. Na hora que eu entendi, meu Deus do céu. O versículo, Salmo 1. O versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui esse texto está falando do tempo. Há um tempo, Deus tem tempo para tudo na nossa vida.
Deus tem tempo para fazer superabundar a graça na sua vida. Desculpa cortando o seu raciocínio, mas é uma dúvida que eu tenho. Uhum. Eu posso fazer alguma coisa para adiar alguma coisa que Deus tem na minha vida? Tem essa Não, possibilidade? de jeito nenhum, é impossível. Você não tem como aumentar uma vírgula na sua vida, você não tem essa condição para isso. Então, por exemplo, vamos supor assim, que Deus tem algo na minha vida, mas como, estou usando um exemplo, eu começo a pecar, eu vou adiando essa bênção de Deus na minha vida ou... Você vai ter as consequências. Haverá as consequências dessa sua infração, vamos dizer assim, né? A forma que Deus vai trabalhar com você, não sei. Mas se há algo do propósito de Deus na sua vida. E é interessante que você perguntou por quê. Deus tinha um propósito na vida de Davi, não tinha? Sim. Só que, por Davi ser pecador, presta atenção, Davi não ficou anulado e não ficou nulo de cometer pecado, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Só que o propósito na vida dele não impediu que Davi pecasse, ou impediu? Não impediu. Então guarda isso daí. Mas aí Davi teve a consequência. Teve a consequência. Ele teve a consequência, Foi benção, tudo, né? Mas ele se arrepende. Porém, entenda isso. A turma fala, Davi segundo o coração, tudo bem. Só que Davi deixou de pecar? Não, ele pecou. Mesmo Deus tendo um propósito na vida dele. É isso que eu quero que você entenda. Nós somos pecadores, Diego. Nós vamos pecar. Apesar de nós, Deus tem um plano na nossa vida. Definir para você, Deus vai adiar, eu não posso dizer isso para você, mas eu sei que o que Deus tem na sua vida, Deus vai cumprir, independente de você. Os caminhos que você vai tratar, que você vai percorrer, só Deus sabe. Está determinado por Ele tudo o que ocorrerá na sua vida. Se Ele vai permitir você cair em pecado, Ele não tem prazer, Ele odeia o pecado. Os caminhos que Ele vai te levar na sua vida, o que Ele tem na sua vida, eu não sei quais são esses caminhos. Se você vai ter queda, se você vai vacilar, se você vai se afastar da comunhão dos santos, não sei. Mas uma coisa eu sei, aquilo que Ele vai cumprir na sua vida, Ele vai cumprir. Não tem nada na sua vida que impeça o que Deus vai fazer. É isso que eu quero que você entenda. Aquilo que você causa não impede a obra de Deus na sua vida. Você é um eleito, você vai passar por muitas coisas. Quem que sabe? Nós não sabemos, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, o que Ele tem na sua vida, Ele vai cumprir independente de você. Independente da sua queda, independente daquilo que você faça. Deus vai cumprir. Deus vai te trazer da forma, Ele vai te trazer no ponto que Ele quer trazer você. Ele vai trazer você no ponto que Ele quer trazer você. Ele vai fazer isso. No caso de Davi, mas ele pecou, teve toda a consequência, mas ele também se arrependeu. Se arrependeu, o arrependimento, exatamente. Arrependimento genuíno. Genuíno. Só que Deus mostrou para ele, você se arrependeu, eu perdoei, mas a consequência virá. Dos seus atos. A espada não se apartará da tua casa. Né? Porque ele quis construir o templo a Deus, Deus falou, não, você não vai construir. Então tem as suas consequências. É aquele negócio, é a responsabilidade humana. Nós chamamos, o termo que nós damos, é a responsabilidade humana, que Deus não vai interferir. Deus vai nos responsabilizar, sim. Só que entenda uma coisa, Diego, nada disso, independente do que nós fazemos, é lógico, fazer igual Paulo vai falar em Gálatas e Romanos, daremos então, por causa da graça, nós vamos dar vazão para o pecado? Nós vamos pecar agora? Peraí, aí já vai entrar a sua consciência, você está consciente do que está fazendo, é diferente, você tem consciência, né? Então, independente de você, independente de mim que eu faça, Deus vai me trazer na perfeição que Ele quer. Eu não sei o tempo, quanto tempo, mas Ele vai trazer, independente de nós, não tem nada que impeça Deus de realizar aquilo que Ele tem para realizar na nossa vida. E o que Ele tem para realizar na nossa vida é sermos um adorador genuíno, um crente, um exemplar do seu filho. É isso que Ele vai nos levar. Não é para palco, estrela, holofote. Ele vai levar a gente para uma vida piedosa, para sermos exemplo do seu filho. Para nos parecermos com seu filho. Ele está nos levando para parecermos mais com seu filho.
E a nossa busca, o nosso desejo tem que ser esse. E é por isso que nós temos que se arrepender e não se alegrar com o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. Fere o sacrifício dele. Isso entendeu isso? É isso. É isso. Não tem nada em nós que vai impedir o que Deus tem na nossa vida. Nossa caminhada, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O provérbio diz, não presumas o dia de amanhã porque não sabe o que trará a luz. Você não sabe. Você pode acrescentar um côvado na sua vida? Não. Você pode acrescentar um ano na sua vida? Não. Não. Você pode acrescentar 10 minutos na sua vida? Também não. Então, nós não podemos fazer nada disso. Tá certo? Então, o primeiro conceito bíblico de um discipulado, ele se baseia então em seguir, né? Em obediência ao seu chamado, seguir, essa decisão de seguir a Jesus. Então o discipulado precisa trazer isso e a igreja precisa mostrar e apresentar isso, a seguir a Jesus. Abre para mim lá em Marcos, capítulo 1, Marcos 1, do 16 ao 18. Olha o que vai dizer ali, Marcos 1, 16 e 18 ao 18. Pode ler. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Até aí. Esse versículo, e eles deixaram, Diego, isso aí é extraordinário, imediatamente. Jesus chamou, eles automaticamente abandonaram ali, literalmente. Não teve sequer nenhum intervalo, uma vírgula para eles pensar. Eles deixam. E a frase, a gente precisa entender bem, que eles imediatamente, eles deixaram, a frase que não está, abandonaram. Eles deixaram o que eles estavam fazendo, imediatamente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Vinde após mim. O que nós vemos lá? Vinde, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então Jesus chama para quê? Para seguir ele, para se tornar pescador de homens. Jesus está chamando eles para treinar eles, para discipular eles, para ensinar eles a pescar homens. Agora vocês não vão pescar peixe mais, eu vou ensinar vocês. Vocês sabem pescar peixe. Olha só que maravilha. Vocês sabem pescar peixe. Jesus não desconsidera isso. Mas agora eu vou ensinar vocês como pescar homem. Vinde. E aí eles abandonam, eles deixam imediatamente as redes e seguem Jesus. Então, é seguir. O conceito bíblico do discipulado é seguir Jesus. Não é seguir a moda. Não é seguir o movimento, não é seguir uma explosão do momento, não é seguir estrela, não é seguir pregador, não é seguir cantor, não é seguir essas estrelinhas que tem por aí, é seguir Cristo. Cristo precisa estar na vida das pessoas, então eu sigo, então eu vou ser treinado, eu vou ser discipulado. Então você tem que ver na liderança Cristo, que segue a Cristo. Então ele está dizendo, é seguir a Cristo. O segundo conceito bíblico para discipulado, o primeiro é seguir, o segundo é aprendiz ou matetes. Ou seja, é alguém que ouviu o chamado de Jesus e se tornou seu seguidor, ou seja, se tornou o aluno de Jesus. Ouve o chamado, é o aprendiz, que ele ouve o chamado de Jesus e se torna o seu seguidor. E aí você tem que pegar a frase que ele diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. São duas vertentes aí. Primeiro, muitos chamados é uma chamada externa. É a chamada de que aquele que ouviu, tá legal, tudo bem, mas não responde. É uma chamada externa. Esses são os muitos chamados. Quem são os poucos escolhidos? Os poucos escolhidos é uma chamada do Espírito Santo, uma chamada interna.
Então o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele vai convencer internamente o pecador, o eleito, o salvo, aquele que foi predestinado na eternidade, ou seja, aquele que foi escolhido de antemão. Então por isso que ele diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque muitos vão ouvir o chamado, mas poucos atenderão a esse chamado. Por isso que o aprendiz, o chamado de antemão, vai responder, ele vai ouvir o chamado, e então assim ele vai seguir a Jesus, porque ele atende o chamado. Então, segundo o conceito bíblico de discípulo, é ser um aprendiz, sempre aprendendo, porque ele está ouvindo o chamado do seu mestre. É sentar aos pés do mestre e aprender, ouvir. É interessante porque eles sentaram ao pé do mestre. E depois Jesus vai enviá-los. Agora vocês vão. Depois de andar com Jesus um bom tempo. Agora vão. Então esse é o segundo conceito bíblico de ser um discípulo. É seguir Jesus. É ser um aprendiz, um eterno aprendiz. Essa é a frase adequada. Um eterno aprendiz. Aprendendo sempre, sempre aprendendo. Eu, dentro desse salmo primeiro, esse versículo, eu aprendi. E olha que eu já preguei esse salmo algumas vezes. O versículo 3 é interessante, porque aqui pro piedoso, pro salvo, o que está falando, que dá no seu devido tempo, ele dá o seu fruto, isso aqui é graça no seu devido tempo. Você vai florescer no devido tempo de Deus. O justo, ele receberá de Deus no devido tempo. Você quer consolo? Para o justo, Deus vai dar no devido tempo. E tem outra coisa, as folhas não vão murchar, ou seja, a esperança não vai acabar do justo. Isso é interessante, esse versículo 4 aqui é demais, esse versículo 4. O versículo 3, na verdade. No devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Ele não perde a sua fé. Ele recebe as coisas de Deus, o justo, no seu momento certo, no tempo certo, na hora certa. Eclesiastes 3, há tempo para tudo debaixo do céu. E então, o segundo conceito é esse, é um eterno aprendiz, se torna um aluno de Jesus, um eterno aluno de Jesus. O terceiro conceito de seguir a Jesus, de ser um discípulo de Jesus, é imitá-lo, ou seja, mimeomai, que indica ter um comportamento modelado pelo comportamento de outra pessoa. É ter um comportamento, ou seja, é ter um comportamento modelado pelo comportamento de outra pessoa. É o aluno reproduzindo tudo aquilo que ele tem aprendido com seu mestre. Então ele vai se parecer com seu mestre, ele vai falar parecido com seu mestre, ele vai se comportar parecendo o seu mestre. Isso é interessante. Um aluno, um aprendiz, um seguidor, ou aquele que imita o seu mestre, ele vai se parecer com seu mestre. E nesse caso, nosso, como discípulo, é se parecer como Cristo, imitar a Cristo. É fazer essa pergunta, se fosse Cristo nessa situação, o que Cristo faria? Se Cristo estivesse na minha situação, o que ele faria? É imitá-lo. Mas Cristo, como que eu vou saber dessas coisas? Lê a Escritura. Perceba nas entrelinhas o comportamento de Jesus, as reações de Jesus, as respostas e a atitude de Jesus. E alguém vai dizer, mas ele era Deus, ele era 100% Deus, mas 100% homem. A Bíblia diz que ele estava sujeito a todas as paixões e ele passou por tudo sem pecar. Então a gente precisaria aí ter um filtro na nossa mente. Um filtro na nossa mente. Passar tudo que a gente for fazer, as nossas ações, tem que passar. Exatamente. O que Cristo faria? Você tem que se perguntar isso. O que Cristo faria?
Se eu quero ser um imitador, Paulo vai dizer isso, ele traz essa expressão. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo vai falar disso, eu sou um imitador de Cristo. Eu imito Cristo. Eu imito o meu mestre. Será que é impossível para nós imitar o nosso mestre? Não. Mas aí a gente, por exemplo, não pode usar a nossa imaginação para imaginar o que Cristo ia fazer. A gente tem que usar a Bíblia. A Escritura. Então, não Tudo, a nossa imaginação, mas não a nossa imaginação, porque nossa imaginação é terrível, meu filho. Para você ver como que os homens destroem o mundo com as suas imaginações. As imaginações estão em cima dos púlpitos. As imaginações estão nas lideranças, que imagina as coisas e vai fazendo as coisas. Sem consultar a Escritura. Esse é o problema. A gente não pode cair na nossa imaginação. Eu preciso olhar para a Escritura e ver a vida do meu mestre, o que o meu mestre fez. como importante. Isso é importantíssimo. Nossa. Por isso que é a nossa única regra de fé e prática. Ela não deixa a gente confundir em certos aspectos. Não deixa. E A gente saber, tá aí. tá aqui. Tudo que você quiser tá aqui. Ela tem resposta. Tá aqui. Ah, mas tem coisa... Por isso que ele levantou doutores e mestres. Ah, tem coisa difícil aqui. Por que ele deixou um para doutores, mestres, pastores, evangelistas? Exatamente para ajudar, para auxiliar. Os mestres são auxiliadores que, através do Espírito Santo de Deus, responderão algumas perguntas difíceis de responder aqui na Escritura. E não a imaginação do homem, mas a sua assim, própria interpretação. Nem todas as perguntas, né? Porque algumas eu acredito que são... Que não tem, exatamente, só na glória. Eu acredito até por a gente não ter estrutura, talvez, porque... Nossa mente limitada. Com certeza, né? Nossa. Esses dias eu parei para pensar um pouco sobre a eternidade, eu já parei porque cheguei no... Começa a dar um nó, melhor parar. Melhor parar. Eu sou mais assim, melhor nem mexer, deixa quieto. Eu mesmo não gosto nem de ficar pensando muita coisa, porque senão a gente fica com a cabeça dá um nó. Dá um nó. É igual ele falou já hoje, é o limite. Então, É o limite. Chegou Nós, ali. seres humanos, somos limitados. Quando a Em gente- tudo. Principalmente Agora, sabe qual é o limite que o ser humano não tem? de pecar. De pecar. Se tem uma coisa que o ser humano não tem limite, é no pecado. Não há limite para ele. irmão. Mesmo Deus colocando o freio em nós pecamos ainda. Ainda Não com que a o graça, freio de Deus não é, mas nós pecamos porque a nossa natureza é eu fico pecaminosa. imaginando como é que o ser humano sem a graça de Deus, eu acho que ele vira pior do que um animal. Sim, Fica- pior. Por isso que a gente não pode se revoltar tanto. Se revoltar com as atrocidades nesse mundo. Fazer justiça para as mãos. Se não fosse a graça de Deus, não fazia a mesma Se- coisa. a graça de Deus nada mais, nada menos nessa Tem que ter questão dó dessas é freio de pessoas. Deus em nós. Tem que ter dó. Porque Nós não somos entregues, viu? Como é que é? Até quando a gente vê uma situação dessa, acho que a gente tem que agradecer a Deus por ter nos dado graça. Graça para nos frear. Deus, obrigado porque o Senhor colocou um freio em mim. Dá pena, né? Dá pena Não é porque eu sou aquela bom, melhor. Não, porque Deus colocou um freio em mim. A condição de eu não fazer é a condição que o Espírito Santo nos dá de não fazer. Porque nós não somos mais escravos da lei do pecado. Nós somos escravos de Cristo agora. Também Nós não temos- somos melhor que ninguém. E não somos melhor do que ninguém. Mas somos escravos de Cristo. Querer fazer. Então, é imitar a Cristo. É conhecer a história do Cristo. Conhecer a história do Cristo e querer e desejar imitá-lo. E ser um aluno dele. Mas vê lá, vamos ver lá, 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Aí o Diego pode achar para mim Efésios 5:1 também. Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, e Efésios, capítulo 5, versículo 1. Falando sobre imitar. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Só para confirmar. É Paulo falando isso. Agora Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, sede imitadores de Deus como filhos amados. Como Cristo amou o Pai. Como Cristo fez. É interessante. Cristo é o professor por excelência. Ele ama o Pai. Ele faz o que o Pai quer. Ele renuncia à sua própria vontade. Não, a minha vontade não consiste em comida e bebida, mas fazer a vontade
vontade do meu Pai. Cristo cumpre toda a vontade do Pai. Ele é mestre por excelência. Sede imitadores de Deus, né? Como filhos amados. Como Cristo foi um filho amado. Na hora do batismo, o céu se abre e vem a pomba de uma forma corpórea, o Espírito Santo, e mostra, e o Pai diz, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Ele vai dizer, ouviu, seguiu, obedeceu. É interessante isso. Então, Deus testemunhando o filho, é meu filho amado. Esse é meu filho amado em quem me comprazo, quem me deleito, em quem tenho prazer. E aí, Efésios vai dizer, sede imitadores de Deus como filhos amados. Ele está se falando de Cristo. A referência aí é Cristo. Como Cristo foi um filho amado, como Cristo foi um filho amado e obedeceu ao Pai em tudo, sem nenhum pecado. Para nós, obviamente, busquem isso, em obedecer. Mais as dificuldades, a nossa condição, mas busque amar a Deus. Mais do que você mesmo, ame a Deus. Acima de todas as coisas. Ame a Deus, buscar. Então imitar é isso, é imitar a Deus, é imitar ao Filho. E a grande questão é, nós temos sido um bom discípulo de Jesus Cristo? Essa é a pergunta para nós retórica. Temos sido um bom discípulo? Temos sido um bom imitador de Cristo? Essa é a pergunta retórica. Eu preciso ser melhor. Eu particularmente, preciso ser um melhor imitador de Cristo. Eu preciso buscar em Cristo para que eu me aperfeiçoe cada vez mais, para que eu faça cada vez mais, para que agrade o Pai, como um filho amado. Como um filho, porque apesar disso, nós fomos enxertados, nós fomos adotados, nós não éramos filhos. E foi nos dado o direito, por causa do Filho amado, Cristo, fomos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos um maior motivo ainda de amar a Deus, porque Ele nos aceita através do Filho, como filhos. E é interessante essa pergunta, né? Essa pergunta que você acabou de fazer, será que eu estou sendo um bom discípulo? Um bom discípulo. Aí eu fico pensando, será que tem alguém que consegue dizer, poxa, eu estou sendo um bom discípulo? Será que tem essa pessoa? Ser esse bom discípulo é exatamente isso, dar essa continuidade que Jesus quer. Ser um bom discípulo é acatar a ordem de Jesus na íntegra, acatar a ordem de Jesus e fazer discípulo. O que é um discípulo? Discípulo, ele discipula outro. Discípulo é aquele que foi treinado, aquele que foi capacitado, aquele que foi ensinado. E nisso não é para eu guardar essas coisas, é para ensinar. Ser discípulo é ser representante de Cristo, é ser um imitador. Olha, ele parece com fulano de tal. Há um ditado popular brasileiro, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Quanto mais você andar com Cristo, mais vão falar, olha, como que ele tem parecido com Cristo. É ser um discípulo demonstrando essas evidências externas, né, algumas fases da vida, né, na sua caminhada. É demonstrar essas fases externas, demonstrando isso, que você é um discípulo, né, em várias etapas da sua vida. As pessoas perceberem que você está sendo, né, ensinado, treinado, preparado por Cristo, sendo um bom discípulo. Acho que a gente mesmo não percebe, mas os outros percebem. Os outros percebem, né? E é algo que você tem que saber disso, né? Você será um péssimo discípulo se você não obedece. Você não obedece o mestre. Não obedece o mestre. Então você se torna um péssimo discípulo? Se torna, porque você não obedece o mestre, você não obedece o que ele mandou, o que ele ordenou. Você é um péssimo discípulo. Como que eu me torno um discípulo exemplar? É quando eu dou ouvido à palavra de Deus. Eu não estou falando que você... eu vou repetir, você não tem que ser perfeito, mas você tem que buscar isso. Nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar isso para a nossa vida.
Nós temos que buscar para querer esse exemplo, para querer que as pessoas vejam. Se eu tenho alguma coisa que eu preciso chamar atenção em mim, é que as pessoas vejam Cristo em mim. É que eu me diminua cada vez mais e Cristo apareça na minha vida. As pessoas têm que olhar para a minha vida e falar, nossa, verdadeiramente você é um cristão. Ou seja, um pequeno Cristo, um representante de Cristo, ou um imitador de Cristo. As pessoas não têm que olhar pro Diego e falar do Diego. Tem que falar que, olha, como que Cristo é notável, perceptível na vida do Diego. Primeiro é Cristo, depois Diego. Porque você pode ser um cara, um poliglota, um cara 100% intelectual, refinado no seu português, mas não aparece Cristo, aí não adianta nada. Cristo tem que vir. Então, ser um bom discípulo, nesse termo, é as pessoas verem Cristo em nós. Esse é o fato. É as pessoas verem o quanto que eu tenho aprendido de Cristo e isso está sendo reproduzido externamente sem que eu fique falando ou com uma plaquinha dizendo, ó, tá vendo como que eu sou bom discípulo? Não é isso. As pessoas vão ver no seu dia a dia quem é você. Pelo testemunho. É buscar isso. Nós temos que buscar isso. Cada vez mais se parecer com Cristo. É difícil, meu irmão. A gente tem nosso dia a dia. A gente fica irado. A gente peca. Ixi, às vezes a gente fica com raiva. É difícil. Não estou falando para você que a gente não tem essas coisas. Nossa, parece que a gente tem isso. Não. A gente tem tudo isso. Mas a graça de Jesus está aí. Para nos ajudar. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. É impossível? Não é impossível. Então, quanto mais me aproximar de Cristo, quanto mais eu aprender de Cristo, mais eu vou me parecer com Ele. Como? Praticando isso. A graça vai me dar condição para isso, para viver isso. E é o que a igreja precisa ser ensinada. Gente, é horrível ver as pessoas frequentadoras de igreja. Você vê essas pessoas fora da igreja, não tem uma faísca de Cristo na vida. É devastador, é assustador isso. A culpa é deles. A culpa é onde não há essa preparação, não há discipulado, não há um treinamento, não prepara as pessoas para a vida cristã. Esse é o grande problema. E as pessoas estão tão mergulhadas em movimento, em sobrenatural, que esquece que tem que viver Cristo aqui agora. Estão tão mergulhados no milagre que não sei o que. Ele não entendeu que o milagre é ele ter tirado ele do inferno, do juízo. Ele não entende que isso é milagre. Se canta hoje que o melhor de Deus está por vir. Esqueceu que o melhor já veio. Cristo veio já. Não tem mais melhor de Deus. O melhor de Deus é Cristo. Ele já veio, mas as pessoas estão cantando o melhor de Deus. Varão, o melhor de Deus está por vir para você. O que é isso? Desconsiderando completamente, ou consciente ou inconscientemente, desconsiderando completamente a obra de Cristo. É isso que acontece hoje. Não há preparação. O povo não sabe o que é ser discípulo. Ser discípulo é seguir, é ser um eterno aprendiz, é imitar a Cristo, ser um discípulo, e a liderança tem que ensinar o rebanho a ser isso. Tem que apresentar para eles, tem que ler, como nós estamos fazendo. Nós não somos melhores, mas eu preciso dizer isso, como nós estamos fazendo, tem que ler, olha aqui o que Jesus exige de nós. E aí nós vamos ver quais são as exigências que Jesus faz para alguém ser o seu discípulo. Que exigência que Jesus faz para alguém ser o seu discípulo? Até aqui tudo bem, Diego? Até aqui tudo bem? Vamos ver aqui quais são as exigências. Olha, abre a Bíblia comigo, Marcos 8:34. E o outro pode abrir em Marcos 16:24. Vamos ver quais são as exigências que Cristo, que Jesus... Marcos 16:24? Marcos 16:24. Não, Mateus 16:24 e Marcos 8:34. É o que eu achei aqui. As exigências que Jesus faz para alguém ser discípulo. Ser seu discípulo, ser discípulo dele. Não é assim, eu cheguei você. Ele exige algo de nós. Marcos 8:34. Achou, Ney? Pode ler.
Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Então, preste bem atenção aqui. Ele chama, né? Ele chama quem? A multidão e os seus discípulos. E qual é a exigência que ele faz aí, Neide? Para segui-lo, para ser discípulo dele. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. A exigência de Jesus para ser o seu discípulo é negar a si mesmo. A si mesmo, tomar a cruz. Tomar a cruz. Tomar a cruz é tomar tudo aquilo que o mundo inimigo, isso é lindo, o mundo inimigo da cruz vai nos dar como resposta. É isso que é tomar a cruz. A mesma resposta que Jesus teve é a mesma resposta que nós teremos. É tomar essa cruz. Você está disposto a tomar essa cruz? No mundo tereis aflições. Paulo vai dizer, implica que todos aqueles que querem seguir a Cristo, importa também que passem pelos mesmos sofrimentos que Cristo. E aí? Essa exigência de Jesus é, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar o meu próprio eu, minhas próprias vontades, os meus próprios desejos, as minhas prioridades. Olha o quanto difícil é ser um discípulo de Jesus, não é fácil. Nós não conseguiremos ser um discípulo de Jesus se nós não renunciarmos a nós mesmos e entender que tomar a cruz de Cristo é receber como resposta o ódio da humanidade. É carregar nas costas o ódio da humanidade. Está pronto para isso? Essa é a exigência. Lê para mim. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E siga-me. Desculpa. Sim. Só prosseguir nesse versículo. Uhum. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Isso, extraordinário. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Se aquele que quiser salvar a sua vida, esse salvar é salvar a minha vida. Salvar a vida aqui é ganhar as coisas aqui agora. Entendeu? É viver em torno de si mesmo, é viver em torno de sustentar os seus desejos e paixões nessa vida aqui. Aquele que quer ganhar a vida é isso. Entendi. Então não é, por exemplo, esse salvar a vida, não é que não quer... Vai tentar fazer alguma coisa para não morrer. Não é esse termo. Não é morte física. Não é morte física. É a morte espiritual. Mas é viver em torno das suas próprias paixões e prazeres humanos aqui. E dá pra gente fazer um adendo aí ao que Paulo disse? Não tenho minha vida por preciosa? Pode. Fechou. Nós lemos isso aí na aula passada, nós falamos, né? Que eu não tenho a minha vida por preciosa. Muito profundo isso daí. Mas eu me gasto e me deixo gastar na pregação do evangelho e renuncio a si mesmo. Incrível. Uma profundidade. Você entendeu como é que é? Então ser discípulo é negar a si mesmo. Por isso que fala aí, se você perder, você vai achar. Você vai achar. Você perde pro mundo aí. É perder. Os outros falam, Diego, você é um rapaz novo. Quantos anos tem, Diego? Desculpa a pergunta. 25 anos, rapaz. O que você tá fazendo lá na casa do Christian, na quarta-feira de chuva, um pouco frio? Rapaz, é pra você tá curtindo a vida. Tá num barzinho, né? É pra estar no barzinho, tá numa balada, rapaz, numa quarta-feira. Você vai levantar amanhã cedo, trabalha duro. Rapaz, que negócio é esse? Tá perdendo seu tempo. É isso, entendeu isso aqui? Porque nós poderíamos estar fazendo o que agora? Poderíamos estar gozando a vida sem a cruz. Ganhando a vida, entre aspas. Eu vou curtir a vida. Já ouviu essa expressão? Jovens, vou curtir a vida. Agora os velhos estão falando isso também, né? Eu vou curtir a vida. E aí, olha o que Jesus fala. Quer ser meu discípulo? Ser discípulo de Jesus. Aí eu falo... Crente é para quem Cristo chama.
essas mensagens triunfalistas de Cristo sem cura. Ah, enche de gente lá na frente. Quando você apresentar aqui o que é ser discípulo de Jesus, Quando o Jesus falou, o pessoal vazou. Vai sair um por um. É negar a si mesmo. Aqui eu diria que é impossível alguém seguir Cristo sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Seguir. E sem renúncia. Não segue Jesus sem renúncia. Até porque a palavra de Deus é loucura para os que estão no mundo. Para os que perecem. É loucura. No mundo não, os que perecem não. Os incrédulos, vamos dizer assim. Exatamente. A Bíblia é completa. Ela completa. Incrível. A Bíblia é coisa linda, é profundidade. Mas tá tão bom a sala, parece que tá cheio de gente aqui, né? Mas a gente dá continuidade. A gente dá continuidade sobre esse assunto aqui que é importante. Você viu aí? Voa. Mas é interessante, quando é evangelho, meu irmão, você não vê o tempo passar. Pode perceber. Quando é encheção de conversa fiada, você sabe a comida que patufa você, vazia? É isso aí, meu irmão. Então nós continuaremos falando. Então, as exigências que Jesus faz para alguém ser um discípulo, negar a si mesmo, toma a cruz, toma para si a responsabilidade da cruz. Você vai andar, as pessoas vai, sou bobão. Vai levar chicotada nas costas, carregando a cruz. Está pronto para isso? Renunciar. Dentro de uma família, mostrar trazer a família para a renúncia também. A família inteira. Trazer para a renúncia. Agora, a igreja, eu sinto pesar. Porque há muita igreja que não prepara o crente para isso aqui, ó. Pega esses crentes aí. Esses crentinhos açúcar. Mostra para ele o que ele tem que fazer. Ele vai brigar com você. Eu não vou tirar a razão dele porque ele não aprendeu nada. Ele achou que ser crente, discípulo, é tudo oba-oba. Eu falo assim, é uma máquina de doce que eu vou lá, tá com uma moeda, uma nota, eu tiro aquilo que eu desejo. Eles acham que é isso, que ser discípulo é isso. Ser discípulo é brilhar em cima do púlpito lá, bonitinho, o povo aplaudiu, dá tapinha nas costas, eles acham que isso aí é ser discípulo. Mas ele não sabe de um terço que aquele lá falou. Ele não sabe distinguir o que é evangelho e o que é palavra do homem ali. Porque, infelizmente, hoje as pessoas estão procurando glória para ele. A glória para si. Tanto esses cantores aí, gostam. Não quer aquele negócio que ele cresça, eu diminua. Mostrar tanto Porque que é em roupas que eles usam e quer se mostrar. Porque Cristo. Nas mínimas coisas eles querem se mostrar, eles querem aparecer mais que Cristo. Daqui, vou anotar aqui pra gente continuar, porque esse assunto é um assunto que eu não vou correr, eu pretendo... É bastante abrangente. É abrangente, eu quero continuar aqui. Então, pode encerrar. Deus abençoe a vocês.